Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, chegamos ao final da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 25 a 27. E o apóstolo que expôs o Evangelho e mostrou as implicações desse Evangelho, mostrou o que de fato ele pregava e a importância de toda a Escritura, que foi entregue inclusive aos judeus, tudo que ele nos revelou. Ele termina a pregação do Evangelho dizendo: ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Esse final é muito confortador. Ele mostra que toda a profundidade e amplitude do Evangelho está sendo administrado por Deus. Ou seja, quando você olha para o Evangelho, uma sensação que você pode ter é de pequenez, miserabilidade. Meu Deus, é tão glorioso. E o que o Senhor quer para nós é algo tão santo, tão maravilhoso. E você olhando para a sua própria vida, vai se sentir tantas vezes completamente miserável, indigno, incapaz de poder viver essas coisas. E é por isso que esse final ele é tão importante, porque ele diz assim: Deus é poderoso para confirmar. Ou seja, Deus é poderoso para guardar vocês, trabalhar a vida de vocês, preservar até o final. Deus é poderoso para fazer com que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, sua obra revelada, ela seja eficaz. Então, ele conforta seu coração dizendo assim: calma, sim, você é um pecador, sim, você seria e é incapaz de satisfazer tanto a justiça de Deus, quanto a santidade de Deus, quanto o propósito de Deus, a vontade de Deus como um todo. Mas tenha calma, o Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho é a manifestação da glória de Deus, da glória de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar você. O Evangelho é o poder de Deus para santificar você. E isso é glorioso no Evangelho. Por isso que o legalismo ele é tão absurdo, porque o legalismo ele simplesmente mantém o homem naquilo que ele já estava, tentando satisfazer a justiça, a santidade de Deus com suas próprias forças. O legalismo é exigir do homem o que ele não pode dar. Você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser. E o homem diz assim: mas eu não consigo, mas eu não consigo, mas eu não consigo. E então o homem se sente com um jugo pesadíssimo. Por isso Jesus disse, que o meu jugo era suave, o meu fardo é leve. Porque os fariseus legalistas, eles estavam impondo sobre as pessoas exigências que elas não eram capazes de satisfazer, na verdade. Nem eles mesmos. Jesus disse que eles não conseguem nem satisfazer aquilo que eles mesmos exigem dos outros. Então, o Evangelho não é o que você tem, porque você não tem nada. O Evangelho não é o que você pode, ou o que você não pode nada. Ainda que você seja a imagem de Deus, não anula. Lembre-se que o pecado não anula a imagem de Deus. O pecado ele corrompe a imagem de Deus em nós, mas não anula. De forma que você ainda é a imagem de Deus e vai conseguir fazer coisas boas, tanto que até pessoas pagãs, das mais absurdas, digamos assim, um ateu, por exemplo, ele consegue fazer aquilo que é bom, porque ele tem nele a imagem de Deus, ele não pode fugir disso. Mas o pecado corrompe de tal modo que até as coisas boas, muitas vezes, são praticadas por causa de orgulho, de vaidade. Por exemplo, as pessoas ajudam o pobre, muitas vezes só para orgulhar-se de si mesmo, mostrar: tá vendo que eu sou bom, tá vendo que eu sou bom. Então, na verdade, é uma coisa boa sendo feita por uma má razão, que é o orgulho, a soberba e outras coisas mais.
Então, a palavra de Deus não é sobre você, você não tem realmente, Deus sabe. Deus, quando nos dá a sua lei, é para mostrar para nós a nossa incapacidade de nós satisfazermos essa lei. Por isso que esse final é tão maravilhoso. Ele diz, olha, o Evangelho é a manifestação do poder de Deus na vida do pecador. O Evangelho não é o que Deus quer do pecador, o Evangelho é o que Deus tem para dar ao pecador. Então isso conforta a gente, e conforta extraordinariamente, porque o Evangelho é o chamado a entrega a tua vida para o Senhor. Deixa Ele fazer a obra na tua vida. Entrega totalmente o seu viver nas mãos dEle e confia, porque Ele que trouxe o Evangelho é poderoso para cumprir esse Evangelho. Ele é poderoso para fazer na tua vida aquilo que você precisa e não é capaz. Então, esse é o Evangelho. E o apóstolo Paulo diz que isso estava oculto e foi revelado no tempo certo. Ou seja, o homem, vamos pensar desde Adão, ainda que ele vá muito antes, eles chamam de os tempos eternos, ou seja, desde muito tempo, isso estava em oculto, que Deus iria manifestar o seu poder, sua graça, seu amor, sua misericórdia, sua justiça, sua santidade, exatamente por meio desse Evangelho, que é a justiça de Cristo, que é a santificação do Espírito, que é a graça divina, fazendo com que pessoas totalmente incapazes e indignas, que não têm como se beneficiar destas bênçãos, a bênção do Evangelho, receberem de graça o Evangelho manifesto poderosamente na vida delas. Então, se você viu que a sua vida jamais poderia satisfazer a justiça de Deus, descansa o coração em Cristo. Não significa continua vivendo do seu jeito, não, significa entrega nas mãos dele. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, minha vida foi totalmente entregue nas mãos do Senhor, pertence ao Senhor e Cristo vive em mim, opera em mim, pelo Espírito Santo, como ele diz, sobre o fruto do Espírito. Então, coloca as tuas mãos, tua vida nas mãos do Senhor, tudo, totalmente. E confiando nele, descansa o coração. Senhor, obrigado. A justiça que eu precisava, Jesus satisfez. E a santidade que o Senhor quer de mim, o Espírito Santo é poderoso para operar a cada dia. E um dia completará a obra. Então descansa no Senhor. E o que você faz? Glorifica a Deus. Veja que o que está fazendo é louvar e glorificar a Deus. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Então, o propósito qual é de tudo isso? É glorificar a Deus. O propósito não é você me mostrar que é melhor que o outro. Agora que eu estou melhor, agora que eu vejo Deus operou na minha vida e eu consigo viver uma vida mais agradável a Ele, pela graça dEle, consegui vencer pecados, estou conseguindo crescer, amadurecer e estou conhecendo melhor a Deus, suas obras, então agora eu sou melhor do que os outros. Não, não é o propósito. O propósito é você dizer assim, obrigado, Senhor, glória ao teu nome, porque de mim mesmo, como eu conheceria toda esta maravilha, o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, como eu conheceria? Então, glorifique a Deus, se alegre no Senhor, bendiga o nome dEle por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, porque de fato o Evangelho é a manifestação do poder de Deus na vida do pecador. Nós glorificamos a Deus por esse Evangelho. Siga então com Cristo e Cristo cumprirá a boa obra dele na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom. O Senhor sempre é bom. Desde a eternidade a tua bondade se manifesta e na criação nós podemos vê-la todos os dias. Obrigado por isso. Que o Senhor seja glorificado, receba a nossa gratidão. Que o Senhor, ó Deus, nos dirija, conforte o coração. Que, Senhor, nosso viver dia a dia seja para Cristo, a fim de que Cristo, que é o poder do Senhor para a nossa salvação, seja glorificado. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, tudo em nome de Jesus. Amém, sim. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.